caramba, eu não sei se eu estou no lugar correto, se a maneira que eu lido com o meu patrimônio deste tamanho agora é a melhor maneira possível, como é que eu faço para saber se está certo ou não está certo, ou quem eu posso contratar. E que rendimento é bom, que não é, né? Perfeito. Porque o rendimento, ele pode ser bom ou insatisfatório de acordo com o que eu preciso. Exato. Não em relação ao absoluto, né? Não tem um investimento bom para todos os casos, né? Assim como não tem um medicamento que serve para todas as pessoas. Exatamente. Né? Então, ele, antes dele conseguir avaliar se o rendimento que ele está tendo é bom ou é insuficiente, ele precisa primeiro entender qual rendimento que é bom para ele. O que ele precisa ter. Ou seja, né? E ele também não sabe isso. Exato. Não é um remédio que é bom para todo mundo. Exatamente. Né? Então, tem um remédio que tem ótimo, mas ele tem um efeito colateral, por exemplo, que você não consegue mexer o joelho. Talvez ele não seja indicado para jogador de futebol, entendeu? Então, não adianta resolver os outros problemas e deixar um efeito colateral ruim. Então, a outra coisa que ele começou a perceber com esse tempo, ele começou a entender que o modelo que ele é atendido, tanto no private do Itaú, tanto nas assessorias, tem um conflito de interesse. Ele até relatou, falou assim, poxa, eu acho que no Itaú eu não sou nem tão grande assim, e também eles buscam o interesse do próprio banco. Eu não fico muito confortável com as recomendações. E na parte da assessoria, ele entendeu como é que funciona, né, a venda de produtos financeiros, comissão, enfim, e também não estava confortável com essa situação. Bom, esse é o contexto geral, para a partir daí a gente começar a falar algumas coisas, né, Rafa? Perfeito. Acho que a primeira parte que a gente pode começar falando agora é como que um investidor como esse seria atendido, né, em uma instituição financeira ao primeiro momento, né? Acho que o mercado como é que o mercado trabalha normalmente numa situação dessa, né? Acho, vamos começar por aí? Exato. A partir do momento em que o investidor chega com esse caso, né, como é que quem recebe lida com isso, né? Como é que começa a atuar, o que olha, né? Então, acho legal primeiro a gente falar como normalmente acontece, como é feito, para a gente já entender as falhas do processo e depois a gente entra como a gente faz, né? Perfeito, legal. Então vamos lá, gente. Como é que funciona, né? Para quem está ouvindo a gente, provavelmente vocês, se já tiveram contato com algum assessor de investimento, ou já entraram em contato com algum wealth management, algum private bank, basicamente acontece uma dessas duas coisas. Vou falar primeiro do modelo de assessoria, tá? Que é o mais comum. Como é que eu sei isso? Porque lá atrás, eu acho que foi em 2014, eu estava entre os 2 primeiros CFPs do Brasil e eu ajudei, inclusive, a XP a montar um modelinho de venda de produtos, de como é que funcionaria com toda essa parte de planejamento financeiro. Então, provavelmente, eu tive alguma participação nesse formato, eu sei bem como é que funciona. Um cliente como esse, primeiramente, ele tem lá um patrimônio elevado, é um patrimônio muito legal de atender, dá para gerar um belo valor agregado. Então, normalmente chega, faz um planejamento financeiro preliminar, onde mostra para aquela pessoa qual seria o tamanho do patrimônio necessário para que, com um determinado rendimento, aquela pessoa consiga viver com a renda. No caso dessa pessoa, R$150 mil. Nesse momento, esse assessor vai comparar, vai pegar, vai fazer um estudo de carteira dos investimentos e vai ver que carteira de investimentos, por exemplo, rendeu 2% acima da inflação. E vai conseguir chegar nesse momento, nesse cenário, por quê? Porque o período que essa pessoa vai pegar um período que seja coerente. Então, pode falar, olha, nos últimos 12 meses, sua carteira rendeu 2%, apesar de em 5 anos ter ido super bem, por exemplo. Ou em 5 anos foi super bem, mas pegou um período mais curto, ou seja, você consegue, entre aspas, pegar o resultado que você quer para justificar que aquele investimento ou aquela carteira de investimentos é ruim. Neste momento, este assessor ele vai num simulador, monta uma determinada carteira para aquele perfil de investimento, com elementos e com investimentos que tiveram um resultado interessante nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Então é muito fácil. Eu hoje, por exemplo, se pegar a carteira do Warren Buffett, eu vou conseguir hoje, depois de ter passado, falar, não, Warren, sua carteira rende 20% ao ano, vamos pegar aqui, e pego a rentabilidade, sei lá, do Bitcoin nos últimos
3 semanas e falo, olha, o tipo de rendimento que a gente consegue para você. Eu estou exagerando para ser didático, mas é muito simples colocar um determinado investimento, uma carteira que teoricamente você teria feito, que vai render mais. Bom, primeiro que isso é fácil saber, é só você perguntar para esse seu assessor se de fato ele tem algum telefone de algum cliente, fala com 1, 2, 3 clientes, para saber se de fato esses investimentos que ele falou que ele investiria, se realmente ele investiu lá atrás. Então, essa não é tão difícil de saber. Um outro ponto, uma outra abordagem, aí é uma abordagem mais de private bank, quando pega uma carteira, é falar sobre o tamanho da instituição, sobre a segurança da instituição e, principalmente, a qualidade, a possibilidade, pelo tamanho da instituição, de conseguir investimentos que rendam mais. Então, usam-se termos bonitos, como nós conseguimos acessar através do institucional, nós acessamos a tesouraria, nós atendemos clientes ultra high net worth. Então, levam você num banco, num lugar super bonito. Nesse momento, palavras em inglês começam a ser muito comuns. Né? Começam muito comuns. Então, você fala, nós temos um capacity, nós temos a possibilidade, nós temos eventos, nós temos um camarote, enfim. Começam a ter outras coisas. Especialistas, experts, um banker dedicado. Enfim, tudo isso até pode fazer sentido, mas o mercado financeiro, a grande verdade é, quando você tem acesso, o mercado financeiro é aberto para todo mundo. Então, se você tiver acesso a todas as instituições, que é o caso de um multifamily office, ele não é vinculado a ninguém, ele vai ter acesso ao Itaú, ele vai ter acesso ao Bradesco, ele vai ter acesso ao JP Morgan, ele vai ter acesso ao UBS, ele vai ter acesso ao XP, ao BTG, a qualquer um. Então, essa conversa de ter um rendimento melhor, exclusivo, também não é verdade. Né? Se você já é um multifamily office que tem relacionamento com os bancos, você vai conseguir entregar e vai ter ferramentas para trabalhar. Então, normalmente, é assim que um multifamily office, um wealth manager, um private bank, uma assessoria, começa a atender. Então, 90%, 95% dos casos, essa é a primeira abordagem. E acaba até fazendo sentido para aquela família. Porque, nossa, faz sentido, né? Em um caso, tem uma carteira que vai render mais que a minha, legal, é isso que eu preciso. No outro caso, tem acesso a melhores produtos. É uma narrativa que faz muito sentido.